A paz do Senhor a todos! Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pela Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Nós estamos estudando o quarto trimestre do ano de 2023 e o tema do trimestre é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Hoje falaremos da lição número 8, Missionários Fazedores de Tenda. O textuário nos diz assim: Vós mesmos sabeis que, para o que era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos 20, 34. A verdade prática diz assim: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. A leitura bíblica em classe está em Atos, no capítulo 18, dos versículos 1 a 5, e também na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 11 e 12. Queridos, uma grande ênfase que se dá ao Evangelho é que ele promove na vida do cristão um senso de identidade. Através da obra de Cristo na nossa vida, nós recebemos de Deus uma identidade. Nós somos filhos dele. Juntamente com essa identidade, nós recebemos um propósito de vida, que é adorá-lo, que é glorificá-lo, e uma missão, que é levar esse Evangelho a todos os que estão ao nosso redor. E essa missão que recebemos, através dessa identidade e propósito, ela é exercida de forma integral e em todos os aspectos da vida. Na vida do cristão não existe o dualismo, alguma coisa santa e outra profana. Não. Na vida do cristão não existe algo chamado espiritual e outro carnal. Não existe algo chamado sacro e outro lado chamado profano. Não. Tudo na vida do cristão é feito para glorificar a Deus. Paulo diz bem nas suas cartas, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo na vida do crente é para cumprir o seu chamado. Tudo na vida do crente é para que ele entenda o propósito da vida, que é glorificar o nome de Deus e anunciar a sua palavra. E dentro disso, as nossas profissões, os nossos afazeres, eles também devem glorificar a Deus. E, inclusive, dependendo da profissão e o momento em que você estiver, ou que o missionário viver, esta profissão ela pode ser de grande valia no exercício do seu chamado. Sim, queridos, nós precisamos de missionários fazedores de tenda. Isto porque o campo missionário ele é dinâmico, ele não possui apenas uma forma, uma metodologia, um sistema. É claro que existem lugares em que o missionário vai num papel de pastor, num papel de um conhecimento bíblico, teológico, cultural necessário. Ele chega na localidade, ele ali planta, funda uma igreja e fica à disposição o tempo integral no cuidado, no evangelismo e no pastoreio daquela comunidade até que ela cresça. Mas em outros aspectos, em outros ambientes, essa metodologia não funciona. Há lugares nesse mundo remoto em que há barreiras para a instalação de uma igreja, há barreiras para que uma pessoa, um missionário, vá como missionário, com esse título mesmo de missionário, e ali anuncie o evangelho em tempo integral. Há muitas barreiras, proibições, os governos às vezes colocam muitos entraves para isso. E neste momento é de grande valia quando esse missionário chega ao local, mas com uma profissão, como médico, como engenheiro, como enfermeiro, e ali desenvolvendo a sua profissão, desenvolvendo o chamado que ele tem, seja na área acadêmica, seja em qualquer área da vida, ele pode, através disso, abrir portas para anunciar o Evangelho. E isso é maravilhoso. E isso é um chamado divino, através da sua profissão, através do seu afazer, que muitos chamam de um trabalho secular, que na realidade não é, tudo é para a glória de Deus,
tudo é para engrandecer o nome dele e para cumprirmos a nossa missão, através desse trabalho ele pode sim criar possibilidades de exercer a pregação do Evangelho e estabelecer ali avanços no campo missionário. É isso que nós vemos na vida de Paulo, um grande teólogo, um grande conhecedor da palavra, que tinha uma vocação para o Evangelho. Ele dizia, ai de mim se não anunciar o Evangelho, né? Em Atos capítulo 20, a partir do versículo 21, 22, etc., ele diz assim que não tem a vida por preciosa desde que cumpra o seu ministério, que é anunciar o Evangelho aos gentios. Sim, Paulo tinha esse chamado. E, não obstante a isso, ele também tinha a sua profissão. Isso é de grande valia. O trabalhador, ou aquele que aprende uma profissão, e ele vai crescer e desenvolver pessoalmente. Ele tem que passar por diversos estágios de aprendizagem. Ele começa como aprendiz e depois ele vai crescendo até ele se tornar um pleno profissional, ou no caso aqui específico, um artesão. Foi importante ele ter desenvolvido essa capacidade, esse trabalho manual para o seu trabalho missionário, tão quanto foi o seu conhecimento bíblico e teológico. Olha, veja bem, o conhecimento bíblico de Paulo, que era vasto, ele tinha um conhecimento cultural muito vasto, tinha revelações do Evangelho que ele diz que foi dada pelo próprio Jesus a ele. Tudo isso era excepcional e necessário, mas também o conhecimento profissional que ele tinha o ajudou muito em momentos na sua atividade missionária, né? Espiritualidade, conhecimento bíblico, conhecimento da cultura, competência profissional unidos sob o mesmo objetivo na vida de Paulo, proclamar o Evangelho. Com isso, ele se torna um artesão, uma pessoa que trabalhava com couros, né? Um fazedor de tendas. Ele se tornou empreendedor. E empreender envolve adquirir material, preparar o material, executar o serviço, venda, administração dos custos, compras, recebimentos, atendimento ao cliente, negociação. Tudo essas coisas que para nós parece secular ou parece mundana, para Paulo não era. Para Paulo todos esses afazeres era uma oportunidade que ele tinha para anunciar o Evangelho. A profissão que Paulo exercia, principalmente aqui no campo, na igreja de Corinto, possibilitou sustento, possibilitou contato, sim, fazia contato com as pessoas que iam ali conversar com ele, ou até mesmo iam com intuito comercial, e a partir desse momento, Paulo estabelecia aquilo que nós chamamos hoje de um networking, os contatos, as pessoas os conheciam, ele aproveitava e já dizia do seu evangelho, dizia da sua proposta em anunciar Jesus Cristo. Também trazia amizades, trazia liberdade na pregação, trazia respeitabilidade e legitimidade. Paulo, como um empreendedor, ele tinha um endereço fixo, ele tinha uma inclusão naquela sociedade que ele estava vivendo no momento. Não era um aventureiro, um charlatão, querendo tirar proveito. E com isso ele quebrava barreiras entre os gentios para que o evangelho fosse proclamado. O ponto 2, Paulo conjugava a vida profissional e ministerial. A tradição judaica, ela preconizava que os rabinos deviam ter uma profissão para sustentar. O nosso Senhor Jesus Cristo era carpinteiro. O ensino, segundo na tradição judaica, deveria ser gratuito. Não permitiu que a questão do sustento pela igreja atrapalhasse a pregação do evangelho. Sim, naquele momento não havia condições da igreja sustentá-lo, ou por questões realmente financeiras, ou por uma questão ainda da falta de maturidade na igreja. Paulo via que se ele exigisse, ou pedisse, ou envolvesse qualquer sustento por parte daquela igreja que estava nascendo, poderia haver atrapalhos para o evangelho e crescimento da igreja. Por isso ele não aceitava. Ele trabalhava com a sua profissão, com as suas próprias mãos, ganhava o seu sustento para que não tivesse qualquer impedimento para anunciar o evangelho. Existia na vida de Paulo o que chamamos de uma ética financeira na atividade missionária. Pelo ensino de Paulo, a igreja deveria prover sustento para os seus legítimos ministros. Sim, pastores, Paulo ensina isso.
Paulo diz claramente que aquele que trabalha no campo missionário ou aquele que trabalha cuidando da igreja, ele é um trabalhador digno de receber o salário, de receber por aquilo que ele exerceu para o seu sustento e dignidade. Porém, Paulo entendia que isso deveria ser de uma forma voluntária, indicando maturidade da comunidade. Como eu já disse, ele não encontrou essa maturidade na igreja de Corinto, mas encontrou na igreja de Filipe. E a igreja de Filipe o ajudou quando ele estava na sua prisão, mandando oferta para eles, e Paulo recebeu de bom grado, porque havia uma amizade, e ele entendia a maturidade dos filipenses em relação a isso. Coisas que, pelo menos durante a sua estada em Corinto, ele não percebeu naquela igreja. Mas isso não impediu dele trabalhar com as suas próprias mãos, tirar o seu sustento e ali continuar anunciando o evangelho e pregando o evangelho e fundando uma igreja naquela localidade. Missionários fazedores de tenda. De certa vez, um pastor que trabalha muitos anos no campo missionário, ele disse: atualmente, em diversos países, nós precisamos mais de agrônomos, enfermeiros, engenheiros civis, médicos, músicos, psicólogos, formados na sua profissão e preparados para o campo missionário, do que necessariamente teólogos. O que ele está dizendo é que há diversos lugares que é muito mais fácil a abertura para a pregação do evangelho quando um desses profissionais entra na comunidade e começa ali, claro, anunciando o evangelho, mas de forma concreta, através do seu ensino, através da sua vida acadêmica, trazendo melhorias para aquela comunidade. Um agrônomo pode trabalhar irrigação, o melhor plantio, hortas comunitárias, o médico pode atender as pessoas ali que estão doentes, um dentista, um enfermeiro, um músico pode ensinar as crianças a arte da música, os seus instrumentos. Então, tudo isso são papéis importantíssimos em grande parte do campo missionário para que o evangelho abra portas que, de outra maneira, só com conhecimento teológico, permaneceriam fechadas. O campo missionário precisa de pessoas que possam contribuir de alguma forma tangível com a comunidade onde foram inseridas. Como eu já disse, beneficiando de forma concreta. Ali, o missionário exercendo a sua profissão, assim como Paulo, ele vai ganhando legitimidade, ele vai ganhando autoridade, a comunidade vai apreciando o seu trabalho, vai conhecendo a sua seriedade, vai conhecendo a sua excelência e seu profissionalismo, chamando a atenção da comunidade. E ali, como eu já disse várias vezes, abre-se uma porta para a pregação do evangelho. Além disso, o sustento próprio em diversas situações em que, por força das condições do momento, não seja possível receber apoio financeiro da localidade que o enviou, mesmo assim ele não precisa parar o seu trabalho missionário. Veja bem, já aprendemos e entendemos que a igreja local deve sustentar os seus missionários, sim, enviando, sustentando, orando, não só da parte financeira, mas espiritual, psicológica, emocional, sim. Mas talvez há momentos, situações em que isso não seja possível naquele momento. Quando o missionário desenvolve a sua profissão e consegue um sustento, ele pode ali dar continuidade, sem grandes paradas, sem paralisia no seu trabalho. Veja bem, esta é uma força missionária no mundo. O nosso chamado, todo cristão, tem um chamado como embaixadores. Paulo fala na carta, a segunda carta aos Coríntios mesmos, lá no capítulo 5, a partir do versículo 17, dizendo que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E ele continua dizendo que tudo isso provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo, e deu a nós o ministério da reconciliação. E ele continua dizendo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados, e pôs em nós, em cada um de nós, o ministério da reconciliação. Então somos embaixadores de Deus em todos os lugares que formos. Veja bem, meu querido, de repente você não está num trabalho específico de um campo missionário. Você não foi enviado especificamente a fazer missões nacionais ou transculturais. Mas mesmo assim, cada um de nós somos embaixadores do ministério da reconciliação, aonde quer que estejamos. E as nossas profissões,
exercidas com excelência, as nossas profissões exercidas com seriedade, com legitimidade, com respeitabilidade, atendendo um cliente, atendendo um paciente, fazendo as coisas de forma séria, isto é uma chave, isso é uma ferramenta importantíssima para a divulgação do Evangelho, abrindo portas em todos os lugares, seja na nossa comunidade local, na nossa cidade, no nosso vilarejo, no nosso consultório ou em lugares mais distantes do mundo. E aí, a vocação, profissão e missão. É Deus quem chama. Sim, o trabalho missionário é mais do que um desejo missionário. É mais do que simplesmente querer ir. Não. Deus chama e confirma o seu chamado em nossos corações. Deus desperta naquele que foi chamado o amor incontrolável, constrangedor por missões. E ele enche do seu espírito capacitando. E isso não tem nenhum confronto, nenhum conflito com a profissão que a pessoa já exerce. Não tem nenhum conflito, pelo contrário. Tudo isso, desde que você começou a estudar, de repente um curso, uma profissão que aparentemente não tenha nada a ver com o evangelismo, tenha nada a ver com o campo missionário. Mas desde aquele momento Deus já começou a preparar você, a orientar você. Desde aquele momento ele começou a construir em você ou capacitar você com o necessário para que fosse exercido no momento certo esse chamamento e possa ser exercido com excelência através de tudo aquilo que Deus proporcionou para você. Tanto conhecimento bíblico, tanto como crescimento espiritual, tanto como conhecimento profissional. A minha profissão e meu campo missionário. E aqui a lição conclui dizendo exatamente o que comentamos em todo o decorrer da lição. A nossa repartição pública onde nós trabalhamos é o nosso campo missionário. Por isso é importantíssimo trabalharmos com excelência. O banco, o mercado, a farmácia, a clínica, o hospital, aonde quer que Deus nos coloque, ali, através de um exercício bem feito daquilo que Deus, da nossa profissão, nós devemos usar isso também para anunciar o Evangelho. Às vezes, mesmo sem palavras. Às vezes, por causa das circunstâncias adversas, talvez não seja permitido falar abertamente, mas o seu testemunho, a sua postura, a sua seriedade, a sua austeridade, a sua excelência, com certeza vai mostrar que há algo diferente em você, vai chamar a atenção dos seus amigos, dos seus companheiros de trabalho e assim despertar neles a questionamento. Qual a razão da esperança desse jovem, deste homem, dessa mulher? E ali você tem um campo aberto para falar de Jesus. É Ele que é a minha esperança, é Ele que me vocacionou e Ele me tornou o seu embaixador. Portanto, devemos sim incentivar o estudo bíblico, mas também incentivar o que é chamado de estudo secular. O desenvolvimento espiritual é necessário, mas também o desenvolvimento profissional, entendendo que ambos serão usados por Deus para o desenvolvimento e crescimento do seu reino. O seu trabalho, meu querido irmão, no mercado, o seu trabalho nas diversas áreas da economia, não é um mal necessário. Muitos pensam assim, não, eu queria ter todo o tempo disponível para anunciar o Evangelho, para trabalhar na igreja, mas eu preciso trabalhar em determinada empresa, em determinado setor. Não, meu querido, esse pensamento é equivocado. Não é um mal necessário. É você estar ali, é bênção de Deus. Deus te colocou ali, Deus te deu essa capacitação, essa profissão, para que através dela você possa exercer o seu chamado, que é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua preciosa luz. Devemos sempre nos lembrar que deve haver, além de tudo, um chamado divino para o campo missionário. Deve haver a preparação, mas sem jamais desprezar as profissões que o próprio Deus proporcionou que nós aprendêssemos. Que essa lição da vida de Paulo, que esse desprendimento na vida de Paulo, que essa utilização de todo o seu ser, de todas as suas capacitações, de todos os seus talentos em prol do Evangelho, também esteja no nosso coração, em cada um de nós,
nas nossas convicções e que Deus possa abençoar você aonde quer que você esteja, na profissão que você exerce, por mais simples que ela pareça ser, ou por maior ou mais complexa que ela seja, que Deus possa te abençoar, guiar na sabedoria e transformar você num verdadeiro missionário neste campo que Ele te colocou. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.